queria agradecer mais uma vez estar aqui, né? E eu tenho um problema, porque no outro encontro eu tive problema na hora de fazer o PowerPoint, ele não abria, e dessa vez o problema se repetiu. Eu não sei se tem algo de psicanalítico nisso, mas tentando. Não. Enfim, aí. Porque. Enfim. Aí o que eu fiz foi, como eu já estava em cima da hora, eu trouxe as próprias notícias e vou fazer o método mais permitido de mostrar, aproveitando a imagem que a Bárbara citou da chapeuzinho vermelha misturada, essa aqui, se quiser passar. Pois é. Mas a Bárbara que eu estou adiantando algumas coisas que eu ia falar também. Fala mais longe. Bom, eu fico com a parte de sexualidade e Oriente Médio. No último encontro eu falei separado, neste nós juntamos, então, para não ter. Tá. Então, para não ter problema de tempo, eu selecionei alguns temas e, por não coincidência, mas acho que pela relevância da discussão neste momento, também na parte de sexualidade o foco é o Facebook. Por quê? As notícias que foram encaminhadas, selecionadas, elas percorrem uma variedade de situações que são, na verdade, uma continuação do que já foi tratado no encontro anterior, né? E que vai ser publicado, e o texto já está concluído, enfim. Então, o que seria somente para afirmar mais do mesmo, eu deixei de fora, né? Buscando tentar encontrar um outro fio condutor que elucidasse outras questões, né, relacionadas à censura à sexualidade, né? E há também, né, uma diversidade de casos isolados que eu desconsiderei, porque daí pode ser coisas de momento, né? E um equívoco que eu queria chamar a atenção, que é algumas matérias que foram enviadas, elas dizem respeito, acho que eu já misturei, eu tinha separado a minha coisa. Elas dizem respeito, na verdade, à proibição da pornografia infantil. Na verdade, isso a gente não pode pensar como censura à proibição da pornografia infantil, porque a gente vai estar tratando de uma perversão e de um crime que, enfim, nesse caso é necessário que seja excluído de fato, né? Então, esse fio condutor que eu tentei estabelecer, ele não é exaustivo, como eu disse, mas destaca algumas questões, né? Salta aos olhos, para mim também, a grande quantidade de matérias envolvendo a questão da nudez, né? E como que a nudez ela é ainda um tema bastante problemático, é ainda um grande tabu, né? Tanto em notícias publicadas no Brasil, como notícias publicadas em outros países, né? Uma parte significativa é a censura do Facebook em relação às fotos com nudez ou que remetem de alguma forma à sexualidade e, no entanto, sempre que se refere às fotos do Facebook que são relacionadas à sexualidade, é em relação à sexualidade da mulher ou às sexualidades não heteronormativas, né? Ou seja, se você é um homem hétero, o Facebook diz que você pode fazer o que você quiser, né? Não é censurado, né? A mulher, ao contrário, qualquer manifestação, né, como essa dessa imagem, né, do grupo feminista mexicano, entre várias outras, também foram censuradas, né? Junto com isso, tem também, né, casos em que não há uma censura de fato, né, mas que há uma série de comentários negativos. Por exemplo, foi enviado algumas notícias que inicialmente eu falei, mas por que isso está nesse bloco, mas depois não faz bastante sentido, que é, por exemplo, referente à cantora Miley Cyrus, que vive este momento em que ela tenta abandonar a imagem de Hannah Montana, de uma
de um ídolo adolescente, né, de se afirmar aí como uma cantora adulta, e que ela tem abusado aí de situações, tem explorado bastante a sua sexualidade, a exposição da sua sexualidade de uma maneira performática, mas que, enfim, ganha repercussão. A Miley Cyrus é vítima de uma série, eu não estou aqui questionando a qualidade do trabalho dela, mas ela é vítima de uma série de visões bastante preconceituosas, como se aquelas fotos e aquelas posturas que ela assumisse fossem algo de extremamente ofensivo à moralidade. Né? Eu cito a Miley Cyrus porque não é um caso que houve censura, né? Mas esses comentários negativos, toda essa reação negativa já indica um contexto, né, de uma onda conservadora bastante forte, e que o Facebook é reflexo dessa onda conservadora. Bom, mas aí voltando para o Facebook. A política de privacidade do Facebook afirma que o conteúdo erótico não será retirado, mas o pornográfico, sim. Né? A questão está, né, o que eles consideram pornográfico e o que eles consideram erótico. Né? Na prática, qualquer conteúdo pode ser taxado de pornográfico. Né? Alguns exemplos, né, envolvendo isso. Né? Um ator pornô norte-americano postou uma foto dele beijando, uma foto de um beijo que ele estava envolvido. Só mostrava o rosto do ator, o rosto do ator da pessoa que estava beijando, né, obviamente, e ela foi retirada do Facebook e a página dele foi banida. Né? Por quê? Porque pelo fato dele ser ator pornô, simplesmente o beijo, né, era motivo para que fosse proibido, que fosse retirado do site. Eu estou tentando achar onde está a foto, mas depois eu envio para vocês. Mas, ou seja, a associação que foi feita é, se ele é ator pornô, não importa onde ele apareça, né, é pornografia. Né? O mesmo acontecia antes, né, com os perfis de travestis no Orkut. Os perfis de travestis no Orkut eram imediatamente associados ao conteúdo impróprio. Ou seja, aparecia que isso não acontece no Facebook, mas eu lembro do Orkut, né? Quando aparecia aquela página intermediária dizendo que você está acessando um conteúdo que pode ser ofensivo, que pode ser não adequado para menores de 18 anos. Né? Bom, o caso do ator pornô me lembrou dessa questão do Orkut. O próprio Facebook também censurou um post de uma jornalista da Carta Capital, a Sinara Menezes, e o post, e a censura foi feita pelo título do post, que era uma matéria, era um artigo, melhor dizendo, que ela havia já publicado na revista Carta Capital, uma revista bastante séria, bastante lida, né? E o artigo chamava Comunistas Transam Melhor. Né? Comunistas Transam Melhor. Né? Que ela publicou na Capital, republicou no blog dela, que se chama Blog Socialista Morena, e postou como a gente faz, quando publica alguma coisa assim, a gente reproduz no Facebook, ela postou e a página foi, e esse post foi considerado impróprio. Isso porque ela fazia uma brincadeira falando que na Alemanha Oriental, do comunista, né, de Berlim, né, foi feita uma pesquisa que mostrava que a vida sexual era mais feliz do que do lado ocidental. E deixa eu retirar. Né? A outra, né, uma espécie de um baile funk, né, no Zimbábue foi censurado porque mostrava as adolescentes usando shorts. Mostrava as pernas, né? No México, né, na esteira disso que a Bárbara falou, foi feita uma pesquisa mostrando que o Facebook ele censura mais nus do que violência. Né? É um artigo bem, acho que a Bárbara recebeu também, um artigo bem interessante que mostra, por exemplo, eu tinha uma foto que era uma mãe
com uma arma apontando na cabeça do bebê. E essa foto não foi retirada. Ao passo que outras fotos, assim, com algumas insinuações que eram eróticas, que eu não chamaria de pornográfica, foram retiradas. Houve uma resposta do Facebook no México dizendo que havia mais denúncias sobre nudez do que sobre violência e que as páginas eram retiradas em função das denúncias, né? Ou seja, isso revela, né, essa onda conservadora, né, como é que ela está forte, porque você permite que a violência se naturalize, que não haja estranhamento em relação à violência, e para mim uma violência extrema dessa foto da mãe, era uma brincadeira, mas era uma foto extremamente violenta, né, da mãe apontando a arma para a cabeça do filho, ser comparada, assim, com receber ali uma valoração que ela seria menos ofensiva ou causou menos incômodo do que a foto de uma mulher nua, né? Na Espanha, então, assim, tem uma série de outros casos, eu separei esses que eu achei que são mais emblemáticos, né? Na Espanha, o Facebook censurou uma página de arrecadação de dinheiro e de um documentário que eu achei muito engraçado, inclusive. Engraçado, achei bem interessante. É um documentário que chama Yes, We Fuck, que é sobre a vida sexual de cadeirantes. Estou tentando... Enfim. Isso que eu não meti do PowerPoint também prejudicou bastante, porque eu não fico procurando onde eu deixei as imagens. Tá aqui. O Yes, então. Já é uma réplica portuguesa desse que se tornou um movimento, né? E um documentário sobre isso. Bom, além do próprio Facebook, né, outros aplicativos, outros sites também exercem uma política bastante controversa sobre o que eles consideram erótico e o que eles consideram pornográfico, né? O YouTube também também retira, né, do ar e chega a dizer, né, o código de conduta do YouTube diz, no capítulo sobre sexo e nudez, que a nudez não é permitida no YouTube, especialmente se ela estiver em um contexto sexual. O que é um contexto sexual? A gente pode pegar a foto, inclusive, dos vídeos que a Bárbara mostrou e pensar que é um contexto sexual. Mas esse mesmo código de conduta do YouTube diz que exceções são feitas se essa nudez for educacional, se ela estiver num documentário, se for uma nudez científica, ou se ela for artística, né? E que estes objetivos, né, educacional, documentário, científico e artístico, deve ser o único propósito do vídeo que está sendo postado. E que essa nudez, quando ela apareça, ela não apareça de uma forma gratuita. Ou seja, é um texto que ele abre margem para uma proibição de qualquer tipo, né? Porque assim, o que eu garanto que é científico? Eu posso fazer um vídeo aí científico e incluir algumas cenas de humor, e você falar, não, mas é uma nudez num vídeo que não é exclusivamente científico, né? Isso me lembrou, só fazendo um desvio, eu tinha separado para vocês, mas procurei no YouTube um documentário que se chama The Dildos Diaries, que é de uma cinegrafista do Texas, e que ela mostra, né, como é que essa questão do que pode ser considerado erótico ou pornográfico chega no ridículo. Porque é um documentário que fala sobre a proibição do uso de vibradores no estado do Texas, né? E ela entra em uma cena que essa sim está no YouTube, né? Ela entra num free shop e vê, né, que havia de um lado uma série de objetos fálicos, mas nenhum com formato de pênis.
Ela fala, mas não é proibido? Não, assim, não, porque a lei diz que não pode se assemelhar a um pênis. Se não se assemelha, você pode introduzir o que você quiser. E na outra sessão, tinha vários vibradores, né, com formato de pênis. Ela fala, não, mas essa é a sessão educacional. Esse daqui, o propósito desses daqui são simplesmente para demonstrações, né, em oficinas de sexo seguro, científicas e tudo mais. Então veja, eu lembrei desse diário, desse documentário, né, do Dildos Diaries, porque ele mostra como que essa tentativa do YouTube, né, de dar conta, de limitar, né, a experiência sexual, né, ela cai, não somente cai no ridículo, como ela é, como todo ato sensório, arbitrário. Assim, cai aqui num julgamento que sempre vai ser um julgamento particular de quem está olhando, né, para este conteúdo. Bom, há outros casos que eu não falei aqui para estender, mas envolvendo o Tumblr, envolvendo o Instagram e outros aplicativos, né? Ainda, né, nessa linha de páginas de documentários ou de filmes que foram censurados, né, além do Yes We Fuck, teve o caso do documentário de uma americana também, que se chama Lina Esco, e ela fez um documentário que eu achei bem interessante, que chama Free the Nipples, Liberte os Mamilos, né? E ela mostra que nos Estados Unidos a mulher não pode exibir o mamilo em público em 37 estados, mas que em Nova York é permitido. Então ela filmou várias situações em que ela mesma anda pela Quinta Avenida, né, sem camisa, e ela não pode ser presa, porque em Nova York não é crime, né? Mas, no entanto, a página do documentário foi retirada do Facebook. Enfim, e só lembrando, então, e só completando também, né, fora do ambiente do Facebook, os filmes Ninfomaníaca, do Lars von Trier, e o Azul é a Cor Mais Quente, não foram lançados em Blu-ray, não vão ser lançados em Blu-ray no Brasil, porque nenhuma empresa que produz Blu-ray aceitou por conta das cenas eróticas. No caso de Ninfomaníaca, é até compreensível. No caso de Azul é a Cor Mais Quente, são alguns segundos que há a exibição de uma ereção. Então, mas eles não serão lançados em Blu-ray, só em DVD. Né? Nos Estados Unidos, é sempre bom lembrar, a gente pensa que aquela defesa que os Estados Unidos fazem da liberdade de expressão, ela é somente discursiva, não há liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Um exemplo, o filme Charlie Countryman, com a Yvonne Hartelwood, que é a mesma que faz o True Blood, tinha uma sequência em que simulava-se um sexo oral feito na atriz, e esse filme teve essa sequência cortada pela MPAA, né, a Motion Picture Association of America, entre outros casos, né? Bom, vou falar rápido, né? Na Rússia, nesse período que nós consideramos, a lei contra a propaganda homossexual, né? Que também, né, é algo arbitrário. O presidente Putin disse, né, que os homossexuais estão livres na Rússia, mas a sua manifestação é propaganda. Né? Ou seja, andar de mão dadas, andar assim, é propaganda, aqui não pode. A aprovação da lei é que assusta, porque a lei foi aprovada, houve uma pesquisa, né, de opinião pública, 81% dos russos concordam com a lei. Então, novamente, né, cada vez mais assustadora essa onda conservadora. E isso abre, né, margem, por mais que o presidente fala, não, os homossexuais estão protegidos, né, eles não estão. Por quê? Quando a lei foi aprovada, o diretor da TV estatal russa, ele disse que agora só faltava proibir os homossexuais de doar sangue e doar órgãos. Ou seja, uma proibição levou a outra, né? Por outro lado, então, os evangélicos, eles reivindicam, e isso está cada vez mais forte, o direito à liberdade de expressão
para expor crime de ódio. Então, essa é uma das matérias que foi mandada. Há várias, assim, eu pesquisei a outros, né, sites gospels, sites evangélicos, que eles afirmam que proibir o PL 122, né, que é o projeto de lei que pune a homofobia, que criminaliza a homofobia no Brasil, né, seria algo contra a família, que eles podem falar isso porque eles têm liberdade de expressão. Ou seja, eles invertem o discurso, né? O que é liberdade de expressão, o que é, na verdade, um discurso de ódio virou liberdade na defesa de liberdade de expressão. E aí, só para não deixar de falar do Irã, né? Que nesse período tem um fato interessante, que é, nesse período que eu digo, desde o nosso último encontro, que foi a eleição do Rouhani, e o Rouhani iniciou uma série de reformas que diminuem a censura no Irã. Numa delas, ele abriu o Facebook, que estava proibido desde 2009, né? Mas logo em seguida, 4 meses depois, o Facebook voltou a ser proibido. Isso só, eu chego a explicar no texto que foi publicado na coletânea que a Maida fez. Por quê? Porque os aspectos culturais no Irã, né, são determinantes são muito mais pesados, digamos, né, para determinar qual conteúdo é censurado ou não. A começar pelo sistema de governo, que do lado do presidente você tem o Ayatollah, que é acima do presidente, melhor dizendo, você tem o Ayatollah. Então não importa o Rouhani ter tomado medidas de uma flexibilização da censura. Por exemplo, ele pediu uma revisão de vários casos, vários processos de censura do governo Ahmadinejad para que fossem revistos e os conteúdos fossem liberados. Junto com isso, ele permitiu o Facebook. A pressão religiosa foi maior, quem manda não é o presidente, não, o voto final é do Ayatollah, e o Ayatollah falou o Facebook não. Mas, no entanto, no artigo eu mostro para vocês como que sim, é possível acessar o Facebook no Irã. Eu ia falar mais do Irã, mas acabou, né? Como é que eles utilizam, os iranianos utilizam o Facebook? Eu fiquei curiosa. Então, sobre o Facebook ele acessa todo o conteúdo da internet, no Irã, na China, nos países que a censura é oficial, governamental. Tem os programas que são antifiltros, então você acessa a rede com antifiltro, né? Eu descobri que dá para usar um antifiltro até para entrar em... Por exemplo, você quer acessar um conteúdo de algum site que não chegou aqui no Brasil ainda, assim, de música, alguma coisa assim, o antifiltro chega também. Ele cria um IP que é neutro. Enfim, desde ontem a gente tem conversado sobre essas questões todas, e aparece de uma forma muito recorrente a questão do sexo, corpo, né, relações de poder, racismo, homofobia, gordofobia e todas as fobias, enfim. E, por outro lado, também esse fortalecimento que aparentemente vem surgindo recentemente com relação ao conservadorismo político, ao fundamentalismo religioso, como isso tudo tem se dado com as mídias e a internet aí no meio como ambiente, né? Eu queria, na verdade, saber a opinião de algum de vocês, se algum de vocês quiser, se tem uma opinião em relação a isso, se o avanço dos direitos humanos, das políticas relacionadas com direitos humanos no mundo, e também o avanço e popularidade o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, se isso tem contribuído com esse choque e esse recente fortalecimento dos conservadorismos e fundamentalismos religiosos que detêm poder no mundo e tentam, a partir disso, criar mecanismos de censura e violação do direito à liberdade de expressão. A gente vive uma coisa que uma situação que é muito contraditória, porque, de fato, há um crescente aumento, né, de legislação e de movimentos que protegem e defendem os direitos humanos. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive um novo tempo, uma nova episteme, em que o outro não existe. Ou seja, o individualismo está tão exacerbado que, esse outro não existindo, tudo se transforma em meu direito, né?
E aí, alguém falou do Quds, né? Chegando no Quds, né? Que fala da questão da censura surge da ofensa. O fato é, se só existe eu, não existe o outro, tudo pode ser ofensivo para mim. Se eu considero ofensivo, eu vou querer censurar, querer proibir, né, a expressão do outro. Então, quer dizer, é contraditório. Né? Tem um avanço na vida dos direitos, ao mesmo tempo tem um individualismo cada vez mais patológico.